Bom, esse tema, né, empenhe-se a diminuir seu estresse. A gente sabe que o foco da palestra, como eu disse hoje para vocês, não é criticar ninguém, é a gente achar juntos soluções e atitudes para fazer ou diminuir ou eliminar aquele problema que todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe que existe. Eu não sou a primeira pessoa falando, nem você a última, dos efeitos maléficos que o estresse tem na nossa vida. A gente sabe que, de fato, eu sei que muitas vezes pacientes, colegas têm vontade de me dizer assim, tá, tudo bem, eu quero diminuir o meu estresse, mas eu não posso trocar de emprego, de marido, de filho, enfim. Então, o que acontece, gente? Eu vou primeiro explicar para vocês o que o estresse faz e depois dar algumas estratégias de como a gente pode lidar melhor com isso, tá? O vilão do estresse, né, de uma forma bastante resumida, é o cortisol alto. Tá? O cortisol, lembrando que eu já expliquei, que é um daqueles hormônios que a gente tem, que provoca, né, uma série de fatores. Ele está envolvido no nosso sono, mas ele também está envolvido em todas as reações inflamatórias do nosso organismo. Pessoas que são obesas têm cortisol mais alto, pessoas que têm altos níveis de privação de sono, altos níveis de estresse têm cortisol mais alto, pessoas que estão com doenças que levam o organismo a um fator hiperestressante, por exemplo, um aumento de hormônio tireoidiano, um hipertireoidismo, muito provavelmente vai ter também um cortisol mais alto. Então, assim, o cortisol é um vilão. Tá, o cortisol ele aumenta e muito as reações inflamatórias do nosso organismo e diminui a nossa imunidade. Tá? Num tempo onde a gente quer ter o máximo de imunidade possível, né? Como a pandemia, tudo que a gente puder fazer que não diminua a nossa imunidade, melhor. Algo que, quando se fala de estresse, é muito importante, principalmente numa palestra como essa, que é uma palestra corporativa, é super importante que a gente fale, né, numa empresa, o quanto é importante, tanto os funcionários, mas principalmente o pessoal que é do RH, que está responsável ali pela saúde do trabalhador, eles estarem atentos, né, ao burnout. Hoje, graças a Deus, se fala muito de burnout, o que infelizmente em tempos atrás não se falava. Infelizmente, em tempos atrás, se pensava que aquela pessoa que está com burnout fosse uma pessoa mais fraca ou menos competente, ou com menos recursos próprios para lidar com o estresse, não fosse boa ou bom o bastante para lidar com a pressão, com o estresse, com a sobrecarga de trabalho. E hoje a gente sabe que sim, que o burnout é causado pela sobrecarga de trabalho, mas que ele adoece as pessoas, que burnout é doença, assim como a depressão, assim como a ansiedade, eles não são só tristeza, eles não são para chamar atenção, eles não são doenças, são desequilíbrios de neurotransmissores. O burnout também entra nesse grupo de doenças, né? A sobrecarga de trabalho aumentada, ela adoece as pessoas. Então, é muito importante, talvez alguém que esteja me escutando que já teve burnout, saiba, né, do que eu estou falando, tenha sentido na pele, mas para quem nunca teve, é importante entender aquele familiar, aquele colega de trabalho, aquele amigo, que muitas vezes podem estar mais sobrecarregados que o normal, com alterações de humor, principalmente o humor mais agressivo, mais explosivo, mais raiva. Nos últimos tempos, uma pessoa que mudou completamente, né, a sua forma de humor. Pessoas que têm mais brigas, pessoas que têm mais discussões de uma hora para outra, não era o padrão habitual daquele colega, né? Se isso vem a calhar junto com todo um estilo de vida que essa pessoa está entrando num ciclo vicioso, né, de cada vez ter mais atribuições do que consegue. E assim, esses tópicos que eu coloquei ali sobre quem tem mais risco de burnout,
Não sou eu que inventei, tá? Isso é um conjunto, né, de perfis de pessoas que estão em todos os estudos que se lê sobre burnout. Então, assim, são educadores, professores, tá? Tanto de rede pública quanto privada, mas principalmente de educação infantil, profissionais da saúde em tempos de pandemia, não preciso nem dizer porquê, né? Profissionais de recursos humanos ou todos os profissionais de áreas onde administre uma quantidade de pessoas muito grande, onde tenha que criar estratégia de relacionamento com muitas pessoas, administrar conflitos, estão mais riscos a desenvolver burnout, profissionais da segurança no geral, né, pelos riscos à sua própria saúde, um policial, um bombeiro, e as mulheres. A gente sabe, né, que, gente, não é conversa de feminismo, enfim, qualquer outra coisa que possa passar na cabeça de vocês. Mas se sabe, qualquer pessoa que tem uma mulher em casa se sabe, principalmente se tem filhos que têm jornada dupla, tripla, quádrupla, muitas vezes, onde tem pessoas que trabalham numa empresa de dia, fazem faculdade, cuidam dos filhos e ainda tem outras atividades, né.